Importância de respirar. O título, eu peguei a ideia de René Descartes, que foi um filósofo, físico e também matemático francês. Ele foi aquele que, intitulado pela ciência como sendo o criador da matemática moderna e também da filosofia moderna. Um homem especial, René Descartes. Mas ele disse o seguinte, segunda frase dele, penso, logo existo. Mas vamos pensar no nascimento de uma criança. Pensando no nascimento de uma criança, qual a primeira atitude da criança quando ela nasce? Qual a primeira atitude? Nós somos tentados a dizer que é chorar, mas não é. É respirar. Por quê? O choro não é uma produção de som. Como que pode ocorrer produção de som se não houver a passagem do ar pelas cordas vocais? Então a primeira coisa que uma criança faz é respirar. Antes ela recebia aqui, a nutrição dela através do cordão umbilical. Através do cordão umbilical ela recebe oxigênio, ela recebe água, ela recebe nutrientes, ela está em contato direto com a mãe. A dependência da sua sobrevivência até aquele momento é exclusivamente a sua mãe. Tudo que a mãe come, tudo que a mãe sente é transmitido então para essa criança. Já aos 4 meses de idade, a criança já tem condições de ouvir, de discernir vozes. Sabiam disso? Quantos? Já no ventre, 4 meses de gestação. Quantos aqui são pais? Deixa eu ver as mãos. Vocês que são pais e conversaram com o filho ou a filha de vocês quando estava no ventre, quando ela saiu de dentro do ventre da mãe, a única voz que ela reconhece é a do pai. Ela não reconhece a voz da mãe, sabiam? Por que ela não reconhece a voz da mãe? Porque a voz da mãe ela escuta de dentro, e a nossa voz escutada de dentro é totalmente diferente. No entanto, que quando eu ouço a minha voz gravada, eu acho terrível, É estranho para mim ouvir a minha voz. Então a criança ela não reconhece a voz da mãe, porque é uma voz diferente. Mas a voz do pai ela já reconhece. Então ela já está sentindo, ela está ouvindo, ela está já percebendo tudo que está acontecendo ao seu redor. Os sentimentos bons e os sentimentos ruins que a mãe tem, todos eles influenciam no desenvolvimento dessa criança. Mas a hora que ela nasce e corta o cordão, perde-se aquele vínculo inicial e começa o segundo que nós sabemos que é a dependência então da mãe, através do leite materno. Mas aquele vínculo de receber tudo através do cordão umbilical é cessado, se encerra ali. E no momento que se encerra, a criança então tem que fazer o esforço para desenvolver a sua primeira atividade, que é a respiração. Vocês acham que é fácil a primeira respiração para a criança? Sim ou não? Sim ou não? Não. Dizem que a coisa mais difícil que tem para a criança fazer é a primeira respiração. Dói. Por quê? Porque o pulmão dela, ele está fechadinho, ele ainda não se dilatou, porque não teve a entrada do ar, então ele fica ali todo encolhidinho, e depois que tem aquela primeira respiração, aquele pulmão então infla de oxigênio, e ao inflar de oxigênio vem a dor, e pela dor a criança faz o quê? Chora. Então a primeira atitude de uma criança não é chorar, é respirar, e isso é fundamental. Agora, a criança respira, a primeira coisa que ela faz é tomar esse fôlego de vida. E é interessante que a Bíblia fala uma coisa muito importante para a gente. Eu acredito que todos acreditam em Deus. Alguém não acredita em Deus aqui? Que bom, todos nós acreditamos. Se acreditamos em Deus, em Gênesis, quando vem fazendo ali a descrição de como Deus criou o homem, é muito interessante porque diz que ele formou um boneco de barro. E depois de formado esse boneco de barro, ele fez o que com esse boneco? A Bíblia diz que ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Então a primeira atitude também de Adão na criação foi respirar. Quando nós somos criança ou fomos criança, nós sabíamos respirar. O problema é que depois que a gente vai crescendo, a gente vai emburrecendo. A gente esquece como é que é a respiração correta. Nós ficamos inteligentes e sábios para outros assuntos. Mas nós deixamos de fazer uma coisa que a criança faz muito bem. Sabe o que é? Ouvir o seu corpo. A criança se percebe muito melhor do que nós adultos.
Quando ela está com fome, ela faz o quê? Chora. Quando ela está suja, porque ela urinou e defecou, ela faz o quê? Chora. Ela sabe ouvir o seu corpo e sabe dar o feedback para quem está ao lado. Me atenda, eu estou aqui com um problema, está faltando alguma coisa. Vocês sabiam que o choro da criança com fome é diferente do choro da criança quando ela está suja? O tipo de entonação que ela usa é diferente? Ela já sabe se comunicar. Então ela percebe muito melhor o corpo dela do que nós. Nós sentamos na mesa para comer e vamos fazendo o quê? Tacando comida para dentro, come, não mastiga direito. Aí quando você se percebe, puxa, estou satisfeito, você já comeu muito mais do que você precisava. A criança, ela ainda tem esse relacionamento com ela mesma muito melhor do que nós. E por isso ela sabe respirar. E conforme a gente cresce, a gente deixa de respirar da maneira adequada. Isso é um problema, nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Mas olha só, a primeira atitude é respirar. Qual é a última atitude? Na morte. Então nós fizemos a inspiração e na hora da morte nós fazemos a expiração. Vivemos sem ar? Não. Vivemos sem respirar? Não. Eu já ouvi muita gente dizendo que a alimentação é importante e eu, como nutricionista, concordo, a alimentação é importante. Quantos dias você consegue ficar sem comer? Não sei. Tem uns que mais, que reservaram um pouquinho mais, né? É igual o urso, reserva para o inverno. Tem que tomar esse cuidado, isso é perigoso. Mas nós temos capacidade de ficar um bom tempo sem comer. A Bíblia relata que Jesus ficou 40 dias. Nós vemos pessoas que fazem greve de fome e também se mantêm por um bom tempo sem comer. Então, nós podemos ficar vários dias, semanas ou até um mês, um pouco mais do que um mês, sem comer. Água. É importante? Sim, nós vamos ter uma palestra que o assunto vai ser água. Mas quantos dias eu consigo ficar sem beber água? Alguém sabe? 3 dias. Isso mesmo, bateu em cima. 3 dias é o limite do corpo que a gente pode ficar sem água. A partir de 3 dias, então, nós morremos. Por quê? O corpo precisa jogar fora todas aquelas toxinas. E se falta água, nós não conseguimos promover essa eliminação de toxinas. Além disso, eu não consigo carregar os nutrientes para o cérebro. E o cérebro é o órgão mais importante, nós vamos falar dele já. Agora, quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Quanto tempo? Alguém consegue ficar 1 minuto sem respirar? Eu? Pois não. Uma nadadora aí, parece que ela consegue 12 minutos. Isso. Né? O recorde feminino de apneia é de uma brasileira. Ela fica 12 minutos sem respirar. 12 minutos. Eu, quando criança, eu nadei durante 10 anos da minha vida. Eu gostava muito de fazer aquelas competições de apneia para ver quem conseguia ficar mais tempo debaixo, né, da água ali. Puxava o fôlego, fazia primeiro o que a gente chama de hiperventilação. Eu vou ensinar no final para vocês o que é uma hiperventilação, onde você aumenta muito a capacidade respiratória e o oxigênio circulando no sangue, e isso faz com que você consiga prolongar o tempo de permanência sem respirar. E aí nós fazíamos os testes, né, para ver quem conseguia mais. Queríamos atravessar a piscina, 25 metros. Aí a gente falou, puxa, 25 é muito, vamos atravessar a piscina primeiro na lateral. Aí começamos, 12,5, começamos a atravessar, fomos treinando, opa, 12,5 está garantido. Agora vamos tentar fazer ida e volta nos 12,5, porque você pega impulso, né, consegue ganhar uma boa distância e você pensa assim, puxa, eu estou ficando bem, agora eu já estou conseguindo 50 metros, ou 25 metros. Então a gente foi treinando, até o dia da gente chegar, agora é a hora de atravessar 25 metros, direto, mergulhando. E era o nosso desafio. Eu ia para o clube de terça a domingo, só não ia na segunda porque era fechado. Então nadava todos os dias, né? Até chegar o dia de eu conseguir atravessar os 25 metros. Nossa, aquilo foi uma glória. Mas claro, é igual quem tem dinheiro, nunca se contenta com o que tem, sempre quer mais, né? Então eu também não estava contente com o meu recorde de 25 metros, eu queria mais. E eu comecei a trabalhar. Saí dos 25, consegui ir e voltar até metade. Consegui ir e voltar inteiro, 50 metros. Agora eu falei, eu quero mais. Eu consegui fazer por volta de 70 metros mergulhando. Nunca consegui fazer ida, volta e ida completa de novo. Mas para quem antes não conseguia 12,5, 70 é uma boa quantia. Então o que falta para nós muitas vezes é treino. Quer perguntar? Nesse percurso
Então, aí, esse daí era só onde a gente ia no desespero, braçadas rápidas, então a gente nunca mediu o tempo, era distância. Aí nós começamos a fazer por tempo. Quando a gente tentava fazer os mergulhos, a gente fazia também por tempo para avaliar. Meu primeiro mergulho foi 37 segundos. 37 segundos que eu consegui ficar em apneia, uma vergonha. Os meus amigos todos conseguiram mais. Eu tenho asma, mas um pulmão treinado, independente de ter asma ou não, ele vai te levar muito longe. Então eu fui treinando. O meu recorde de apneia foi 3 minutos e 47 segundos. Achei fantástico aquilo, mas comecei com 37 segundos. Nós precisamos treinar o pulmão. No final nós vamos fazer um exercício para vocês verem que muitos de vocês infelizmente esqueceram a respiração correta. Aquela respiração que usa um músculo chamado diafragma, que daqui a pouco nós vamos ver nas imagens. Então, a respiração, se nós disséssemos qual é o nutriente mais importante para o corpo, você agora poderia com procedência dizer que o nutriente mais importante para o corpo é o oxigênio. É o oxigênio. Este é o órgão mais importante do corpo, o cérebro. Se o cérebro vai bem, tudo vai bem. Se o cérebro vai mal, a casa cai. Tem uma autora americana chamada Ellen White, que ela diz assim: de cada 10 doenças, 9 começam primeiro na mente, no cérebro. É muita coisa, não é? 90% das doenças, elas têm um fundo chamado psicossomático. O funcionamento do meu cérebro está diretamente relacionado com o aparecimento ou não de doenças. Quantas pessoas você não conhece que têm desenvolvido as doenças chamadas autoimunes? Vocês conhecem alguém? Todo mundo que conhece uma pessoa que tem uma doença autoimune, levanta a mão, por favor, que o próprio corpo desenvolveu. Vamos tentar lembrar, quais são doenças autoimunes? Um reumatismo pode ser autoimune. O que mais? Um diabetes tipo 1 é autoimune. Lúpus é doença autoimune. Então, muitas doenças intestinais inflamatórias são autoimunes. O corpo gera doença de Crohn, doença inflamatória intestinal. Todas essas doenças, elas são doenças que o próprio corpo gera. Diverticulite não. Diverticulite está relacionado muitas vezes com o padrão de alimentação. Então, muitas doenças são desenvolvidas por causa do sistema imune e psicossomático. Olha o que acontece. A pessoa começa a cultivar, às vezes, maus pensamentos. Vem uma depressão. No momento da depressão, ela quer fazer o quê? Ela quer ser sociável, encontrar pessoas, ou ela quer o isolamento? Ela quer isolar. Nesse momento que ela quer isolar, ela não tem mais o contato com pessoas, ela não recebe essa troca de informações que é extremamente importante. Ela não tem o toque de ninguém. E o toque é extremamente importante. Nos Estados Unidos, teve 2 bebês que nasceram, gêmeos. Um nasceu com peso normal e o outro nasceu bem abaixo do peso. Sabe qual foi o melhor remédio para eles? Colocar os 2 juntos no mesmo bercinho e aí o irmão saudável abraçar o irmão doentinho. E a recuperação dele foi algo que a ciência nunca havia visto. A importância do toque. Não podemos nos isolar. E muitas vezes a pessoa depressiva que fica dentro de casa, que não abre janela, que não deixa o sol entrar, que não renova o ar, está respirando o tempo todo um ar poluído, viciado, carregado. Você não faz a renovação. Respira mal e ainda respira um ar de péssima qualidade. Quem é o órgão que mais vai sofrer? O cérebro. Você sabe quanto pesa o seu cérebro? O seu cérebro, ele pesa 2% do seu peso. Se você estiver no peso ideal. Se estiver abaixo, ele vai pesar um pouco mais. Se estiver acima, um pouco menos. Mas vamos imaginar uma pessoa de 70 quilos. Uma pessoa de 70 quilos teria um cérebro de quantos quilos? 2%, 1,4 kg. É pouco, não é? É muito pouco. Mas você sabe que esse cérebro de 1,4 kg, quanto que ele usa do oxigênio que você respira? Alguém arrisca um valor? O cérebro que tem 2% do peso, usa quanto do oxigênio que você respira? 20% vai para o cérebro. 1/5. É muita coisa, não é? Se você pega 2% do peso, correspondendo ao gasto de 20% do oxigênio que você respira. Se você respira mal, quem é o primeiro órgão a sofrer? O cérebro. Por que as doenças começam primeiro no cérebro? Porque a atitude primordial para que nós possamos nos manter vivos não tem sido feito com eficiência. Não tem sido feito de uma forma adequada.
e isso tem prejudicado o funcionamento cerebral. O cérebro é importante, o oxigênio é o nutriente mais importante para o cérebro. A sua respiração inadequada arrebenta com o cérebro. Olha aqui, ó. Aqui são alguns problemas que estão relacionados à falta de uma respiração adequada. Tem vários, nós vamos trabalhar agora um por um. E vocês vão ver que quando o cérebro não trabalha bem pela falta do oxigênio, muitos problemas vêm acontecer. O primeiro problema relacionado a uma respiração inadequada é a diminuição do gasto energético. O que quer dizer isso? Quer dizer que se chega pouco oxigênio no meu cérebro, o meu metabolismo diminui? Sim, o seu metabolismo diminui. O teu corpo vai gastar menos energia do que ele deveria estar gastando se você respirasse de maneira adequada. Vamos fazer aqui uma reflexão. Se eu gasto menos energia porque eu respiro mal, que doença que eu vou desenvolver? Obesidade. Muita gente, quando vai no nutricionista para fazer um tratamento, recebe um cardápio. E ele sai da clínica com cardápio e segue, nada de resultado. Onde está o problema? Na respiração, às vezes. Vocês vão ver que não é só isso. Nas próximas palestras, eu, Iracema, a minha orientadora de mestrado, a professora Débora, a professora Sara também, doutora em genética, vamos estar apresentando como que você desrespeitar leis tão simples do teu corpo, a tua fisiologia, pode incorrer em doenças terríveis. Então, quando se faz um tratamento de obesidade, uma das coisas que eu preciso ensinar para o meu paciente é ele respirar. Além do que, a pessoa que não respira bem, ela tende a aumentar a produção de um hormônio chamado cortisol. Já ouviram falar? O cortisol é um hormônio que gera o que no nosso corpo? Estresse. Estresse é bom? Tem dois tipos de estresse. Pode ser que seja bom. Existem dois tipos de estresse. Tem um que é chamado de eustresse e o outro é chamado de distresse. Eustresse é o estresse da euforia. Aquela notícia boa, você vai lá ver a lista de aprovados no vestibular e você vai passando o dedo e você percebe que está por ordem alfabética e o seu nome está lá no final. Estou contando a minha história, hein? Aí você começa a subir o dedo de trás para frente, passa e não vê nenhum nome escrito Ricardo. Foi isso que aconteceu quando eu fui ver o resultado do vestibular quando eu fiz para a UEM. Eu tinha 16 anos quando eu fiz o vestibular da UEM para zootecnia. E aí eu passei o dedo e não vi meu nome. Foi uma frustração terrível naquele momento. Aí eu falei, não, mas não é possível, eu tinha ido tão bem, será que eu fui tão mal assim na redação? E aí eu passei o dedo de novo e achei escrito Ricardo. Aí eu fiquei com medo de olhar o sobrenome. Aí eu falei, opa, tem um Ricardo, pode ser que seja eu. Começou a gerar o que naquele momento? Um estresse, uma euforia. Se o resultado fosse bom, se chamaria eustresse. Se o resultado fosse negativo, se chamaria distresse. E quando eu vi o sobrenome, estava escrito Vargas de Andrade. E aí eu saí correndo, pulando, feito uma galinha destroncada dali de dentro, morrendo de felicidade, corri no carro para contar para minha mãe, que estava lá no estacionamento aguardando, angustiado. Estávamos do lado da PPG, meu tio na época, ele era o pró-reitor de pesquisa da UEM. Então cheguei e contei para ela e ela levantou e pulava. E naquele momento, eu de euforia, eu vi todo mundo chegando na janela. Eu falei, mãe, calma, diminui aí porque a gente está passando vergonha já. Então você acha adolescente, adolescente não gosta de receber um beijo da mãe no rosto, imagina receber um monte de beijo, abraço e está pulando junto, parece doido, mas naquele momento eu tive o eustresse, o estresse do bem, o estresse que todos nós deveríamos ter. Deveríamos todos os dias receber boas notícias, e temos boas notícias. A primeira delas é estar vivo, não é verdade? Abrir os olhos, estou respirando, a coisa mais básica, estou respirando, agradeça a Deus, Então nós temos o eustresse, mas temos também o distresse. O distresse é aquele que não é bom. Você está caminhando pela rua e de repente, quando você está caminhando, você passa ao lado de uma casa onde tem um cachorro que pula na grade, avança, baba, mostra os dentes para você o tempo inteiro assim, e você fala, mas eu estou do lado de cá e você está do lado de lá, não tem problema nenhum. Mas você continua caminhando e aí chega na frente do portão, o portão está aberto, o cachorro sai, para, olha para você e te dá um sorriso. O que você faz nesse momento? Duas coisas: ou você parte para cima do cachorro e dá-lhe uma dentada, ou você corre, perna para que te quero. Isso daí é o que? Distresse, fuga ou luta. Você é colocado numa situação onde você é acuado de determinada maneira e você tem que fugir ou tem que lutar. Quando você não tem a oxigenação correta, você tem esse nível de estresse muito elevado.
No momento que você recebe essa carga de cortisol, adrenalina, epinefrina, o que acontece? Você age pela razão? Sim ou não? Você consegue parar, avaliar? Não, mas olha, eu fiquei sabendo que o cachorro corre a 45 km por hora. Eu posso atingir no máximo, se eu for um Usain Bolt da vida, por volta de 32. Não adianta correr, ele vai me pegar. Você age assim? Você faz essas conjecturas nesse momento? O que você faz? Ou as duas coisas, ou corre para cima dele ou corre dele. Não tem outra escolha. Você age nesse momento pelo quê? Emoção. E emoção a gente poderia traduzir isso daí por instinto. Estou agindo por instinto. Eu não estou agindo de forma racional. Mas olha, nós fomos feitos por Deus para ser seres racionais. Nós precisamos conhecer a situação para poder tomar decisão. Opa, então você está querendo dizer que quando eu não respiro direito, eu não tenho autocontrole? Ou eu prejudico o meu autocontrole? Sim, você prejudica o seu autocontrole. E se você prejudica o seu autocontrole, muitas vezes diante de alguns pratos, de alguma alimentação que ela olha para você, sorri para você, você não consegue dizer não. Você fala sim, vem em mim. É ou não é? Nós temos dificuldade muitas vezes diante de alguns alimentos de resistir àquilo que a gente diz assim, a tentação. Esses dias alguém postou uma foto no Facebook, eu tive que copiar. Em uma das palestras que eu vou fazer para vocês, eu vou mostrar essa foto. É uma mulher sentada, tem um prato de salada de frutas, um potinho de salada de frutas e um bolo de chocolate com cobertura. Aí do lado do bolo de chocolate, no ombro dela tem um diabinho e do outro lado tem um anjinho, né? Tentação, está aí o tempo inteiro. O alimento de qualidade está no mercado. O alimento de péssima qualidade também está no mercado. Mas nós muitas vezes temos dificuldade de agir pela razão. E a falta de uma oxigenação cerebral contribui para isso. Aí, eu como por impulso, não como de forma racional. Quando eu percebo, já comi muito mais do que eu queria. O meu metabolismo energético ele é diminuído, porque se falta oxigênio, o cérebro tem que trabalhar num ritmo mais lento. E ele trabalhando nesse ritmo mais lento, eu vou ganhar peso. Vou ficar acima do peso, vou ter obesidade, porque não sei respirar. Então, problemão, né? Obeso hoje no Brasil, acima do peso, 60% da população. Olha que coincidência, 60% da população está acima do peso, 60% da população não faz atividade física. Será que tem alguma correlação? Interessante isso também. Agora, se eu tenho os problemas muitas vezes de desânimo, de cansaço, de fadiga, de prostração, eu vou ter interesse de fazer atividade física quando eu chego cansado do meu trabalho? Tive um dia estressante, respirei mal, estou com a taxa de cortisol elevadíssima. Isso me causa fadiga, me causa dor. Você acha que uma pessoa cansada, com dor, vai ter ânimo para sair e fazer exercício? Sim ou não? Não! E se ela não sai para fazer exercício, ela não ajuda a aumentar o metabolismo e gastar mais energia. E aí o que acontece? Obesidade. Terrível, né? Quando a gente entende tudo isso, chega a assustar. Mas olha, vamos para o próximo. A pessoa que não respira bem, ela também tem problemas para dormir. Por quê? Porque a respiração ajuda a baixar o nível de estresse. A pessoa que respira direito, principalmente antes de dormir, eu vou ensinar esse exercício para vocês, você consegue relaxar, você diminui o teu estresse. E ao diminuir o teu estresse, o sono chega muito mais fácil. Olha, é melhor que contar carneirinho, é fazer respiração. É fazer exercício de respiração, você dorme rapidinho. Então, precisamos aprender a respirar, relaxar, diminuir a nossa taxa de estresse para que realmente a gente consiga ter uma noite de sono reparador. Agora, se eu não durmo bem porque não estou respirando bem, o que vai acontecer com o meu nível de cortisol? Eu vou controlar? Não! Eu não vou controlar o cortisol porque o cortisol é controlado à noite, enquanto eu durmo das 9h30 até as 2 da manhã. Isso é palestra, outra palestra. Mas das 9h30 às 2 da manhã é quando eu consigo fazer o controle do cortisol. Se eu não respiro bem, não durmo bem, não controlo o cortisol, eu acordo com o cortisol elevado no dia seguinte. O hormônio do estresse vai fazer com que eu acorde sorrindo, cantando, ou ele vai fazer com que eu acorde dando patada em todo mundo? Azedo, né? Dando patada. Agora pergunto a vocês, quando você dá patada no seu patrão? Sim ou não? Alguém aqui já deu um tapa no patrão? Nem que seja com luva de pelica, né? Com palavras? Não faz, por quê? Porque se você fizer, o que vai acontecer? Opa! Cartinha de demissão na hora. Mas você faz em quem? Em quem? Família, né?
Em casa nós estamos com uma neném pequena, já acordamos estressados todo dia, né, Nete? Porque a gente está dormindo muito pouco, né? Então a gente tem que se controlar, porque senão a gente se estapeia. A gente acorda com um nível de estresse elevado pela falta do sono e muitas vezes não estamos dormindo bem porque não estamos respirando bem. Então eu tenho uma outra palestra que eu faço, que o título dela é Emoções Matinais, Quanto Mau Humor. Acordamos mal-humorado pelo estilo de vida que levamos muitas vezes. E a respiração tem um papel fundamental nisso. E aí, problemas para dormir, insônia. As pessoas reviram a noite inteira na cama, não conseguem ter todas as fases do sono. Aí vem problema, vem muito problema, porque eu não vou conseguir controlar meu peso, mas eu vou desenvolver isso daqui também, ó. Eu vou diminuir o meu desempenho cognitivo, minha inteligência. Vixe, vai por água abaixo. Por quê? Porque as memórias, elas são consolidadas durante o sono. Se eu não durmo bem porque respiro mal, automaticamente eu vou ficar sem memória. Vai me faltar concentração. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Concentração diminui, a percepção diminui, o aprendizado diminui e também a memória diminui. Tem muita gente que reclama de problemas de memória. Olha, lá na clínica onde eu atendo, a primeira queixa é peso. Eu pergunto para a pessoa, qual a sua queixa? Eu quero reduzir tantos quilos. A primeira pergunta e a primeira resposta que vem é essa. Mas tem muita gente que depois de relatar a questão do peso, relata o seu segundo problema. E qual é o segundo problema? Falta de memória. O povo está sem memória. Nós não estamos mais conseguindo gravar aquilo que estudamos. Por quê? Porque às vezes ficamos estudando até tarde, e é ali que é consolidada a memória. Ou tentamos até deitar cedo, mas a insônia nos atrapalha. A falta de um relaxamento muscular, a falta da redução do cortisol impede com que você tenha uma boa noite de sono. E aí você prejudica a tua memória. Você não vai conseguir aprender. Você vai se tornar uma pessoa medíocre em termos de aprendizado. Você não vai se destacar no seu trabalho, não vai se destacar no estudo. Quantos ficam anos estudando para passar no vestibular? Quantos ficam anos estudando para ser aprovado num concurso, no exame da ordem? Não, Cid, tem gente que fica quantos anos para passar no exame da OAB? Só que eu tenho trabalhado com alunos e eu tenho visto que praticamente ninguém sabe respirar. Por quê? Porque existem duas coisas que, se nós fizéssemos, nos ensinaria a respirar. Uma delas é fazer exercício. Como 60% da população não tem feito quantidade suficiente de exercício, subentende-se que 60% respira mal. Outra atividade é cantar, mas cantar usando o diafragma. Não é cantar também com aquela voz de gralha só na goela aqui, não? É cantar afinadinho. É usar o diafragma, que te dá a possibilidade de cantar afinado. Quantos cantam assim? Eu até sei usar o diafragma, mas cantar não é meu forte. Eu deixo isso para minha esposa, ela canta, né? Mas eu não canto, né? Mas as pessoas que fazem aula de canto, que cantam em coral, elas são o tempo todo são estimuladas a fazer a respiração correta. Então, quantos por cento da população respira direito? Da população adulta, minoria. Das crianças, a grande parte. A minha filha, que está ali no colo da minha esposa, ela tem 4 anos e meio. E eu já fico reparando ela respirar, ela já não respira de maneira certinha, como a irmãzinha dela, que tem 1 mês e 11 dias hoje. Já não respira tão bem. Por quê? Porque vai se esquecendo. Então hoje eu fui, por exemplo, na Vila Olímpica, para verificar a possibilidade dela fazer ginástica rítmica desportiva. Fazer uma atividade física, porque durante a atividade física ela vai ter que aprender a respirar direito. Uma respiração inadequada faz o quê? Prejudica a formação do quê? ATP, mas que palavra é essa? Que sigla é essa? Adenosina trifosfato. Tem alguma grávida precisando de sugestão para nome para criança? Tem um bonito aqui, O adenosina, faz favor, né? Então, a adenosina trifosfato é a molécula de energia do nosso corpo. O ATP, ele é produzido pelo nosso corpo, e esse processo de produção do ATP precisa, sabe do quê? Oxigênio. Eu tenho 2 maneiras de produzir oxigênio. Tem uma maneira que é a maneira aeróbica, com oxigênio, e tem uma maneira que é chamada de anaeróbica, sem oxigênio. Você pega um jogador de futebol de fim de semana, não faz nada de exercício a semana inteira. Aí no fim de semana ele vai jogar bola, né? Acha que é o craque, corre, chega em casa estourado, cansado. Ele vai ficar 3 dias sentindo o quê?
Dor muscular. Mas por que o músculo dói? Por falta de preparo, isso é claro. Mas olha só o que acontece. Temos duas formas de produzir então ATP. Energia para o nosso corpo funcionar bem, para a gente ter desempenho, seja cognitivo, seja físico. Qualquer tipo de atividade que eu vou desempenhar, eu preciso de ATP. Naquele momento que ele está fazendo atividade física, o organismo dele começa a trabalhar, então a insulina é liberada pelo pâncreas, pega a glicose, que é o açúcar que está no nosso sangue, e joga para dentro da célula. Quando joga para dentro da célula, a célula vai começar um processo para a formação do ATP. O primeiro processo, o nome do primeiro processo é glicólise. Lise quer dizer quebra da glicose. Esse processo ele precisa de oxigênio para acontecer. No fim das contas, ele vai gerar 4 ATP, vai gastar 2, vai ter um lucro só de 2. É um lucro muito pequenininho, né? Esse lucro é muito baixo. A molécula gerada nesse processo, chamada piruvato, vai entrar num outro ciclo chamado ciclo de Krebs. E aí no ciclo de Krebs ela vai produzir alguns compostos que vão para um terceiro ciclo. Sabe como é que é o nome do terceiro ciclo? Cadeia respiratória. Isso vai acontecer dentro de uma organela, um pedacinho da nossa célula chamada mitocôndria. Ali acontece o processo da respiração celular, a cadeia respiratória. E ali é onde eu produzo muito ATP dentro da minha célula, depois de passar por todo esse processo que usa oxigênio. Se eu não tiver oxigênio, porque eu sou uma pessoa não treinada, estou fazendo atividade física, mas a minha captação de oxigênio é muito pequena, eu não vou pela rota aeróbica, que usa oxigênio, eu vou por uma rota chamada anaeróbica. E quando chega naquela molécula, depois da glicólise que nós falamos, que é o piruvato, ele não pega o caminho do ciclo de Krebs, que seria o caminho ideal, ele vai pegar um outro caminho e vai produzir uma molécula chamada ácido lático. Já ouviram falar do ácido lático? É o ácido que é produzido durante o processo de degradação do leite. Só que o nosso corpo tem condições de produzir ácido lático quando ele produz ATP sem oxigênio. E o ácido lático gera o quê? Dor, cãibra. No momento do jogo, aquela cãibra, musculatura contrai, você tem duas proteínas ali no músculo, chamado actina e miosina, uma desliza por cima da outra e você contrai o músculo. Na hora de esticar, o ácido lático não deixa elas voltarem ao normal e você fica então com a musculatura contraída e vem as dores terríveis. Bom, não tive cãibra durante o jogo. Mas no segundo e no terceiro dia eu vou sentir dores terríveis, como se eu tivesse levado uma surra. Por quê? Porque o ácido lático agora precisa ser degradado, aquela quantidade de ácido lático continua dentro do músculo e continua gerando dor. Então, para produzir energia, nosso corpo precisa de oxigênio. Um carro para andar precisa do quê? Precisa colocar o combustível, a gasolina, o álcool, o diesel, seja qual for. Mas se você não colocar óleo no motor, o que vai acontecer? Vai dar problema, né? Ele vai fundir. É o que tem acontecido com muita gente. Eu dou o carboidrato, que é o combustível do corpo, mas não dou o oxigênio, que é o óleo diesel, no caso, para permitir aquele carboidrato ser usado de forma eficiente. Bom, se eu não uso o açúcar que está no meu sangue de forma eficiente, porque eu não consigo produzir ATP direito, porque está faltando oxigênio, não produzo ATP, vai sobrar glicose no sangue. Posso deixar a glicose no sangue? O que vocês acham? Não, porque senão a pessoa vira diabético. E aí então o corpo tira aquela glicose do sangue e joga para dentro do fígado. Quando a glicose entra no fígado, o fígado fala, mas por que aconteceu isso? Estava lá no sangue, era para ter sido usado, não foi, mandou para mim. Bom, já que mandou, vamos usar. E aí o corpo então usa aquela glicose para fazer o quê? Gordura. E aí aumenta a deposição de gordura, principalmente na região abdominal, a pessoa vai ganhando peso, aumenta a resistência à ação da insulina, pâncreas trabalha sobrecarregado, lá na frente a pessoa pode desenvolver um diabetes. Diabetes porque não respira direito? É, isso mesmo. Tem gente que pode desenvolver um diabetes porque não respira direito. O negócio é feio, hein? Esse negócio de respirar é assustador, hein? O que mais? Olha lá. Cognitiva inteligência. O cérebro é o órgão onde estão a sua memória, é ele que te dá concentração, né?
Então, se falta oxigênio para o cérebro, que é o órgão que mais usa oxigênio, eu prejudico então a minha concentração. Eu não consigo focar, eu tenho distrações e qualquer tipo de distração já me tira totalmente daquele foco, então eu produzo pouco no trabalho, eu sou um funcionário que rende pouco, que não traz lucro para a empresa, e se a empresa é minha, então eu não consigo administrar direito muitas vezes, porque eu estou trabalhando aqui, daqui a pouco eu perco totalmente o foco até eu retomar, né? Já perdi aquele fio da meada, uma ideia fantástica que eu havia tido, foi embora. Percepção do quê? Percepção de um negócio, né? Percepção assim, puxa, eu acho que isso é um bom negócio. Então assim, dizem que a felicidade, ela é cabeluda na frente e careca atrás. Na hora que ela passa na tua frente, você tem que agarrar, porque se você não agarrou na hora que ela passou na tua frente, quando virar de costas você tentar agarrar, já era, já não tem mais, está ficando igual o Lero-Lero, né? Careca. Eu estou falando dele, mas também estou numa situação meio trágica. Então, a felicidade, ela é cabeluda na frente, careca atrás. Se eu não estou tendo percepção das coisas que estão ao meu redor, eu estou perdendo oportunidade na vida. E esse que é a questão, o cérebro não funciona bem, perco oportunidades, oportunidade de negócio. Passa a mulher da tua vida na tua frente, aí você olha, aí depois à noite você sonha com ela, fala, nossa, aquela menina era bonita, mas você não falou, não pegou o telefone, não pegou um e-mail. Hoje ninguém pega mais telefone, agora é e-mail, né? E-mail, tem Facebook, né? Você perdeu a chance de repente de conversar com a mulher dos seus sonhos, com o homem dos seus sonhos. A gente vai perdendo porque a gente perde a capacidade da percepção. Entender? Inteligência, percepção, aprendizado. A memória fica aqui, ó, atrás desse osso que a gente chama de testa. Tem uma região do cérebro chamada de lobo frontal. Vamos mostrar o lobo frontal. Vamos voltar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa região que foi pintada de azul nessa figura para representar o lobo frontal é onde fica o centro das memórias, a inteligência. Mas aqui fica a memória de longo prazo. Eu tenho uma memória que é de curto prazo, não tem? O que vocês estão ouvindo hoje, né, está indo para qual memória? A de curto prazo. A hora que vocês estiverem dormindo, essas informações, se elas forem informações que te impactaram, se forem informações que você deu ênfase, que você falou para o teu cérebro, isso aqui é importante para mim, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar da memória de curto prazo, né, e armazenar na memória de longo prazo. Então, o que acontece? A falta da oxigenação pode prejudicar a memorização. Por quê? O cérebro funciona com oxigênio. Ele é o órgão que, quando está lá em repouso, enquanto você está dormindo, está gastando 20% de tudo que você respira. Se você respira mal, você memoriza mal. Entendeu? O cognitivo, inteligência. O que mais que tinha aqui? Memória. E aí você também não tem a possibilidade de memorizar com a falta de oxigênio. Ricardo, interferindo na sua... Pois não, Racis. Por que nós temos todos 24 horas à disposição do nosso dia e uns realizam muito e outros não realizam nada? Então, eu estou fazendo um tratamento com a Cleusa, porque eu acho que eu aproveito mal o meu tempo também. Eu perco muito fácil o foco. Às vezes eu dou uma ênfase e eu tenho aprendido com ela o seguinte, que eu tenho que estabelecer as prioridades. E às vezes eu gasto mais tempo com o que eu gosto de fazer do que com aquilo que é prioridade que eu não gosto de fazer. Né? O seu desempenho cognitivo. Então o que você precisa? Ter inteligência e percepção. Opa, mas eu estou trabalhando nisso, mas eu tenho aquilo para fazer e aquilo vai me dar dinheiro, isso aqui me dá diversão. Isso aqui me dá prazer, mas aquilo me dá dinheiro. E eu estou na época de ganhar dinheiro. Então, essa percepção é importante, né? Doença psicossomática, é bem isso. Falta oxigênio, vem o quê? Estresse. Alta carga de estresse, vem depressão. Alto nível de depressão, estou me aprofundando na depressão, o que vai acontecer? Duas coisas. Ou eu fujo, ou eu luto. Fugir ou lutar. Só tem essas duas coisas. A pessoa que está depressiva, ela vai lutar ou ela vai fugir? Ela foge de tudo. Ela foge dos problemas. Olha, essa semana passada, eu atendi uma paciente na clínica que eu fiquei desesperado com o caso dela e ainda tenho estudado como eu vou conduzir o tratamento dela. Já iniciamos o tratamento, mas assim, eu estou ainda com alguns dilemas, né, como tratar. Essa mulher tem 54 anos. 54. Quando ela tinha 9 anos, a mãe dela perdeu uma filha, que era a irmã dela no caso. A menininha pequenininha teve um problema de saúde e veio a falecer.
A mãe se fechou totalmente em cima, ela não conseguiu vencer a batalha contra o luto. Ela ficou enlutada a vida inteira. Essa criança ela cresceu e foi criada dentro de um lar onde ela não recebeu nenhum tipo de afeto. Ela diz que a mãe não falava com ela. Por quê? Porque a mãe estava ainda enlutada e não conseguiu lidar com a situação. Agora imagina os traumas psicológicos que ela causou nessa menina, de 9 anos, que perdeu a mãe, perdeu a irmã e a mãe, porque a mãe se esqueceu dela. Em uma parte da vida dela, os problemas psicológicos dela era tão sério que ela foi internada numa clínica, né, de tratamento psicológico, foi para um sanatório. Passou um tempo da vida num sanatório, casou-se depois, e o marido que ela casou nunca incentivou ela a fazer o tratamento. Ela dizia que ela tinha algum problema porque ela não se sentia bem. Ela falava: que isso, mulher, isso é besteira, isso não existe, né? Então nunca deu apoio para ela se tratar. E agora ela chegou nas minhas mãos para eu tratar de uma mulher que faz quase 20 anos, quase 50 anos que tem depressão. Uma vida depressiva. Eu perguntei para ela: desde quando começou a tua depressão? Eu ainda não conhecia a história. Ela falou: desde que eu me conheço por gente. E eu perguntei: desde quando você se conhece por gente? Ela falou: 9 anos de idade. E ela disse assim: hoje a minha filha é a minha mãe e eu sou filha da minha filha. Ela me trata como a minha mãe deveria ter me tratado. E a filha realmente estava na consulta, acompanhando, né? Por quê? Uma dificuldade, dando carinho, dando atenção. Ela precisa disso. Mas então as doenças psicossomáticas são terríveis. Você tem a depressão e são as doenças que são desenvolvidas no cérebro. Essa mulher tem muitos problemas de saúde, muito. E a maior parte dos problemas delas é gerado onde? No cérebro. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com a nossa respiração. O que mais? Para fechar esse slide e partir para o nosso final. Sobrecarrega o coração. Respirar direito sobrecarrega o coração? Pode dar problema cardíaco? Aumentar a pressão? Pode. Faça um exercício aqui comigo. Pense. Aonde o coração trabalha menos? Uma pessoa que mora a nível do mar ou uma pessoa que mora no alto de uma montanha? Onde ele trabalha menos? A nível do mar. Por quê? A disponibilidade de oxigênio a nível do mar é muito grande. Então, em cada respiração, eu estou inalando uma quantidade alta de oxigênio. Meu coração vai fazer o bombeamento daquele sangue oxigenado e ele vai atender a necessidade do meu corpo. Agora, no alto de uma montanha, cada respiração traz um volume muito pequeno de oxigênio. E aí o coração, então, recebe um volume pequeno, tem que bater mais vezes por minuto para poder, então, oxigenar todo o organismo. O coração de quem mora na montanha trabalha mais. Ele pode se tornar musculoso, ter a hipertrofia do músculo cardíaco, diminui o espaço, né, dos átrios e ventrículos ali dentro, o volume de sangue se torna cada vez menor a ser ejetado, ele trabalha muito mais e a pressão aumenta, porque ele tem que ejetar com mais força, porque o volume de sangue é menor. Agora, tem muita gente que mora a nível do mar e tem um coração sobrecarregado como aquele que mora no alto da montanha, porque respira mal. Tem muito oxigênio, porém a captação de oxigênio é péssima. Então, se você respira mal, você gera sobrecarga ao seu coração. Você obriga ele a trabalhar mais. Que incrível! A falta de uma respiração inadequada pode causar problema cardíaco? Pode. Hipertensão talvez seja uma das doenças, mas principalmente a hipertrofia do músculo cardíaco. Precisamos viver a nível do mar, viver na montanha, respirando com a qualidade de ar de alguém que vive a nível do mar. Bom, vamos conhecer o sistema respiratório, nosso pulmão. Olha lá. Então, olha só. Aqui é o nosso sistema respiratório. Nosso sistema respiratório é composto pelo quê? Nariz, boca, que mais? Laringe, faringe, que mais? Aí você tem os brônquios, viram bronquíolos, viram alvéolos, e isso daí está compondo o nosso pulmão. Então, aqui é a composição. Você sabe o que é isso daqui? É o diafragma. O diafragma também faz parte, né, do sistema respiratório. Ele é importante, você precisa usá-lo. Você precisa mandar uma mensagem para ele hoje, falando: eu sei que você está aí. É sério, tem muita gente que se esqueceu.
Vive como se não tivesse diafragma. Vocês vão ver isso agora. É assustador, assustador isso. Então olha só, aqui o nosso sistema respiratório: nariz, boca, laringe, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmão, diafragma. Esse é o nosso sistema respiratório, tá? Olha lá. Respiração. Por onde está entrando o ar aqui? Nariz, mas também pela... Qual é o ideal? Nariz. Nariz é o ideal. Opa, mas se eu estiver com constipação nasal, não estiver conseguindo respirar pelo nariz, morro? Não, respire pela boca. Mas não podemos ser respiradores bucais. Precisamos usar a respiração bucal no momento de aflição. Nesse momento. Estou nadando de costa. Natação. A água vem no nariz e eu estou respirando pelo nariz. Aí puxa aquele monte de água com cloro que entra queimando o nariz. Se eu estou nadando de costa, eu vou respirar então pela boca. Casos especiais. Não é no dia a dia. Não vou fazer respiração bucal. Quem tem a respiração bucal tem o palato. E nós temos o céu da boca, ele é chamado de palato duro e palato mole. O palato duro porque tem osso, o mole porque é só uma membrana. O palato duro ele começa a ficar no formato de uma abóboda, né? Ele vai se abaulando para cima pela respiração bucal. O ideal é a respiração nasal. Agora olha só que interessante. Vamos voltar nessa foto. Vocês estão vendo o pulmão? Vocês estão vendo que tem uma linha mais ou menos marcada aqui? Ela serviu bastante. Eu acho que é algum defeitinho lá na tela, mas ela serviu. Ela marcou bem onde eu queria. Está vendo aqui? Vamos imaginar que aqui seja o meio do nosso pulmão. O nosso pulmão ele tem um formato piramidal. Pirâmide. Quando eu divido a pirâmide do pulmonar, então, ao meio, eu tenho a parte superior e a parte inferior. A parte superior, ela corresponde a quantos por cento do meu volume de oxigênio que eu posso captar por respiração? Alguém faz ideia? É pirâmide, tem que ser menos que 50, é 30. 30% então do volume pulmonar está na parte superior. Os outros 70% está onde? Na parte inferior. E ele só existe se esse músculo diafragma trabalhar. E como é que ele trabalha? Olha só. Esse é o diafragma relaxado, tá vendo? O diafragma relaxado. Quando ele relaxa, ele sobe e empurra o teu pulmão, fazendo com que diminua o volume. Para quê? Para que você consiga expulsar o ar. Eu jogo aquele ar cheio de CO2 para então fazer uma nova respiração. E eu vou fazer a nova respiração e eu vou fazer o quê? O diafragma vai expandir, vai para baixo, e conforme ele vai para baixo, o pulmão ele vai se expandindo também, se assenta em cima do diafragma e eu aumento o volume de oxigênio que eu respiro. Legal, não é? Se eu usar o diafragma. Porque se eu não usar, ele não vale de nada. E esse é o grande problema. Nós esquecemos que esse músculo existe. Precisamos usar o diafragma. Vamos usá-lo agora? Está no meu final. 5 minutos, nós vamos trabalhar agora a respiração. Depois temos mais 10 minutos para pergunta? Mais 10 minutos para pergunta. Vamos lá. Aqui está o nosso modelo, nosso bonequinho. Inspiração, está aqui, estão vendo? Eu inspiro por onde? Nariz. Qual o motivo? O caminho é mais longe até o pulmão. Se eu respiro um ar frio, dá tempo dele se aquecer. E aí eu não vou ter problemas relacionados àquele ar frio chegando no pulmão. Se eu respiro pelo nariz, o nariz ainda tem pelos. Aquele que a gente tem que cortar de vez em quando, que fica crescendo, serve para alguma coisa, não é só para ter que cortar. Ele serve para quê? Filtro. Ele é um filtro. E esse filtro tem na boca? Não. Se eu respiro então pela boca, eu estou inalando um ar com temperaturas inadequadas e ainda com uma alta carga de poluentes que o meu nariz teria a possibilidade de ter efeito. Vamos inspirar então pelo nariz. Já ouviram aquele ditado que diz assim, peito para fora, barriga para dentro? Já ouviram? Peito para fora, barriga para dentro? Pois é diferente. A respiração não pode ser peito para fora. A respiração tem que ser peito para dentro. Eu vou ensinar a respiração diafragmática e nós vamos tentar com o peito para fora. Vocês vão ver que não tem condições, é impossível, tá? Então, você tem que relaxar os seus ombros. Relaxa, né? Vai soltando, faz movimentos aí para trás, para frente, relaxa, tá? Você vai soltar o ombro
essa musculatura não pode estar tensa. Nós temos um músculo nas costas chamado de grande dorsal, e é ele quem dá essa tensão para a gente abrir os ombros. Então relaxe, agora é hora de relaxar. A barriga não é para dentro, a barriga é para fora. O ar tem que entrar, e quando o ar entrar, sua barriga vai fazer isso aqui, ó. O que aconteceu com o meu ombro? Subiu. Vejam de novo. Ó, postura, barriga, soltei o ombro. O ombro levanta? Muito pouquinho, às vezes no final, não é? Por quê? Porque eu tenho 30% de volume de oxigênio aqui em cima. Mas quando eu peço para uma pessoa fazer uma respiração adequada, quando eu não ensino, eu falo, respira de forma adequada para mim. O que ela faz? Usou 30%, 70% foi esquecido. O ombro tem que relaxar. Quem tem que trabalhar é o diafragma. Lembra? Diafragma contrai, puxa o pulmão, aumenta o teu volume de oxigênio em 70%. Quem vai agradecer? Cérebro. E todo o restante do corpo. Mas o órgão que mais vai agradecer? Cérebro. Vamos treinar a respiração? Pode perguntar. Ou seja, evidencia a barriga, né? Evidencia a barriga. Mas assim, aqui é uma respiração exagerada. Nós vamos exagerar o máximo que nós pudermos. Para quê? Para lembrar o músculo de que ele existe. Me desculpe, mas olha, ninguém vai andar na rua assim. Não dá, né? Muito feio, né? Cafona. Então, agora é uma respiração exagerada. Para quê? Para mostrar para o músculo, você existe, eu sei que você existe, você precisa trabalhar do meu lado de novo. Eu sei que eu te esqueci por 20, por 30, por 40, por 50 anos, mas agora eu me lembrei que você existe. Alguém me atinou que você está aí. Agora eu vou trabalhar com você. Vamos lá? Quando eu contar 3, nós vamos inspirar pelo nariz. Coloque uma mão na região abdominal e a outra mão no ombro. Uma na barriga, uma no ombro. A mão do ombro é para você perceber se na tua respiração você ergueu o ombro. E a mão do abdômen é para ver se você conseguiu expandir realmente a região abdominal. Vamos lá? No 3, hein? Solta todo o ar. 1, 2, 3. Solta. Soltou tudo? Solta de novo. 1, 2, 3. Mais uma vez. Tranquilo, agora respira sem forçar. Só respira, só respira. Levanta a mão para mim. Quem sentiu tontura? Alguém sentiu tontura? Lá no fundo, 2 sentiram, 3, 4, 5. Por que nós sentimos tontura? É claro que nós estamos fazendo um processo chamado hiperventilação. Hiper quer dizer aumentar a ventilação, mais do que o normal. Mas se estamos sentindo é porque realmente funcionou essa respiração. O oxigênio chegou ao cérebro e ele não está acostumado a receber essa quantia de oxigênio. Aí ele fica meio dopadão. Aí ele fala, nossa, tô zen, o que aconteceu? Não estou acostumado a receber tudo isso. E aí você sente um certo desconforto, dá uma tontura. Eu fui fazer aula de canto uma vez, porque eu quero aprender a cantar. Mas não sei, ainda não aprendi, né? Se alguém for cantar aqui, eu já disse, eu chamo minha esposa, né? Eu não tenho condições. Mas na aula de canto, a professora fez a hiperventilação comigo. E na hora que ela fez a hiperventilação, propositalmente ela me colocou de costas, né? Atrás de mim tinha um sofá, de costas para um sofá. Por quê? Na hora que eu fiz a hiperventilação 10 vezes, eu caí sentado. Se não tivesse o sofá, o tombo tinha sido grande, né? E isso acontece por quê? Muito oxigênio, fica dopadão. Ele não está acostumado. Então, quem sentiu tontura respirou certinho, bacana, ok. Eu quero fazer muita informação. Quando eu comecei a fazer caminhada pelo parque, quando eu conheci o cara, eu falei para mim, eu comecei a sentir o meu cérebro fazendo assim, um espasmo assim. É oxigenação, não é? É porque estava faltando. Então, existem 2 formas de aprender. Epa, tinha coisa errada e agora está melhorando. Então assim, ó, muito legal essa constatação, Léo. Isso daí é você começar a ouvir o teu corpo, né? Começar a ouvir o corpo.
Nós precisamos voltar a ouvir nosso corpo. Ele tem coisas lindas para falar para a gente. Quando você boceja, daqui a pouco você vai bocejar, que eu sei. Não é só porque eu falei, eu já tenho mal bocejando, mas porque são 9 horas. E das 9 às 10 é quando nós bocejamos, sabia? Tem horário para bocejar, é marcadinho. Só foi falar, teve gente que já está enfiando a língua no céu da boca e tentando segurar, porque está com uma vontade de abrir a boca terrível. Tá vendo? Isso daí, se eu bocejar aqui, tem um monte que vai bocejar. Isso é chamado de neurônio espelho. Mas olha só, daqui a pouco nós vamos bocejar. Repare a hora que você bocejar. O que o teu corpo está mandando de mensagem para você? Vai dormir, vai dormir. Ele fala contigo o tempo todo. Quando você respira direito, ele estava falando naquele momento, puxa, muito obrigado. Eu não estava recebendo, agora estou recebendo essa quantidade de oxigênio, estou agradecido. Bom, respiração então para você dormir e relaxar hoje à noite. Vocês vão deitar, nós vamos fazer de novo ela, pode ficar em pé ainda. Vocês vão deitar, vão colocar um livro. Não é por uma revista, é um livro, grosso, pesado. Se alguém tiver falta, eu tenho um de bioquímica em casa, dessa grossura assim. Eu dormi uma vez com esse livro na barriga, estava estudando, bioquímica. Dormi e fiquei com o livro na região abdominal. Fiz abdominal a noite inteira. Fiquei 3 dias que eu não podia dar risada. Para respirar profundo doía, né, o abdômen, né? Então, coloquem o livro, mas se lembre de tirar, tá? Coloca o livro na região abdominal. Então, o livrão está aqui, respiração pelo nariz, deitado na minha cama, relaxado. Vou lá. 30 vezes. 30 vezes. Amanhã você vai sentir uma coisa. Você vai sentir, sabe o quê? Dor nessa região. Teu músculo vai ter avisado, ué, o que aconteceu? Estou esquecido há 30, 40, 50 anos, de repente agora você me deu 30 exercícios, estou sobrecarregado. Dói, vai doer, porque leva um tempo até acostumar, porque isso mostra que ele estava lá esquecido, abandonado, tá? 30 respirações dessa tranquila. Quando você acordar, você vai fazer uma respiração diferente. E a respiração para ensinar o teu diafragma a trabalhar novamente. Você vai dar tônus muscular para o diafragma. A respiração é a mesma, a maneira de expirar que é diferente. Então, vocês vão fazer o seguinte agora, tá? Eu vou fazer uma vez, depois vocês vão fazer comigo. Nós vamos respirar pelo nariz, igualzinho, ó. Na hora de soltar o ar, nós vamos soltar o ar assim, ó. E quando eu fizer assim, vocês vão parar de soltar o ar. Quando eu baixar a mão, vocês vão novamente. Fiz assim, vocês parem de soltar, abaixei, de novo. Entenderam? Vamos juntos então? Solta o ar aí. Pelo nariz, 3. Tem que parar. Tem gente que está com o diafragma tão esquecido que não conseguiu nem parar. Do jeito que começou, terminou. Vamos de novo? Solta o ar. Calma, pessoal, presta atenção, presta atenção. Olha lá, mais uma vez, solta o ar. Puxa pelo nariz. O que aconteceu? Vocês pararam? Era para fazer comigo, por que vocês pararam? Por que acabou o ar? Sabe por que acabou o ar? Não é porque eu tenho 1,90 de altura e tenho um pulmão maior que vocês, não. É porque ele está treinado, só isso. Não existe diferença. Mesma coisa, precisamos treinar. Vocês vão perceber que na terceira vez que nós fizemos esse exercício, você vai aguentar mais, tá bom? Vamos de novo? Solta o ar. 3.
Agora, tem uma coisa a mais para vocês fazerem. Vamos fazer a respiração normal. Vamos fazer o mesmo exercício. Só que conforme for acabando o ar, eu quero que você levante a mão. E fique com a mão levantada, tá? Levante a mão e fique com ela erguida. Vamos de novo? Valeu, pessoal? Pode sentar. Pode sentar. Vocês viram que legal? Se a gente tivesse pedido para levantar a mão na primeira vez e comparasse agora, vocês iam ver que mudou totalmente. Vou fazer uma pergunta. Quem relaxou? Levanta a mão. Ajuda, não ajuda a relaxar? A gente, parece que está nos ares. Está cheio de ar, não está nos ares, está com ar. Pessoal, não tem como não dormir. Não tem como não levar uma vida mais saudável se você aprender a respirar. Então, o primeiro exercício, que era simplesmente respiro e solto o ar de forma gradativa com o livrinho na barriga 30 vezes antes de dormir. O exercício para aprender a respirar 15 vezes na hora que acorda. Beleza? Tranquilo? 30 à noite, 15 de manhã. Que todos tenham uma vida mais saudável. Um abraço para vocês. Agora estou aberto para as perguntas. Uma lá no fundo primeiro. A postura, em pé, ok, né? Tá tudo livre, mas minha postura, quando tá sentado. Isso, mas quando você treina o músculo, se torna automático. Alguém pensa assim? Preciso respirar, inspirar, expirar. Inspirar. Ninguém fica pensando. É algo automático. O corpo realiza, mas o problema é que ele vai realizar bem ou mal dependendo do treinamento que você deu para o seu diafragma. Treinou bem o diafragma? Mesmo sentado, você vai respirar numa boa. Mas eu respiro errado assim, 49 vezes. Isso. Eu puxo a barriga para respirar. Hoje eu tenho que fazer. Tem que fazer o contrário. Mas você vai aprender, e quando você aprender, a tua vida vai mudar. Vai mudar totalmente. Deixa eu vir para frente, depois tem ele aqui. Calma. Tem 3 na frente, aguenta aí. Vai lá, Renato. 2 perguntinhas rápidas. Rápido, então. O mesmo processo antes de dormir, o mesmo lá que acorda. Não. Respiro, solto o ar sem fazer pausa à noite, ó. E acorda, eu faço esse último exercício, tá? Por quê? Porque esse último exercício, nós estamos forçando o diafragma. Nós estamos aumentando sim o volume de oxigênio, só que ele está te deixando mais esperto também. Ele vai te ajudar a você amanhecer e ter uma mente mais clara. Segunda, rapidinho. À noite, sem pausa, de manhã com pausa. À noite sem pausa, de manhã com pausa. Alguém diz que você respira, armazena o máximo que puder de oxigênio, segura por um tempinho, depois solta. Isso faz bem ou mal? Isso. Se você fizer isso, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar também trabalhando o teu diafragma. Ó. Não, segura o máximo que puder. Estou segurando. Uma boa, barriga está dura, ó, barriga está dura, quer ver, ó? Vamos mostrar a barriga dura. Não, sério, tem que ver, ó. Se você respirar e a tua barriga ficar molinha, frouxinha, tem coisa errada, tem que ser aqui, ó. Pode apertar, barriga está dura, estou falando, a barriga continua dura, tem que continuar dura, enquanto tem ar aqui, ela tem que ficar dura, porque o diafragma está tenso, soltei, ó, mudou pouco, continua dura. Você tem que aumentar não só o volume abdominal, né? Você tem que aumentar o volume abdominal, mas você deveria colocar a mão nas costas. Rogério, me ajuda por favor aqui. Ó, ele vai segurar o microfone para mim, preste atenção. Soltei o ar, tá? Barriga, as costas está fechada aqui a mão, não tá? Olha só. Espaçou as mãos? Espaçou. Então quer dizer, você não vai aumentar só o volume abdominal.
você vai abrir o que a gente chama de intercostais. São músculos que ficam nessa região que tensiona a costela para abrir. Então a costela se expande e aí você abre os intercostais e expande atrás também. Então você pode fazer das duas formas. Percebo aqui e aqui é quando você está bem treinado. O meu abre, mas o da minha esposa abre muito mais, porque ela canta ópera, canta lírico, então ela precisa muito do diafragma, ela respira melhor do que eu. Mas é interessante a colocação, é preciso treinar e sentir. Se você não sentir, tem alguma coisa errada. Beleza? Sua pergunta agora? Entristece é saber que diversos profissionais da saúde, ou seja, como nutricionista, ou seja, como fonoaudiólogo, ou seja, como otorrino, conhecerem todas essas importâncias de nos ensinar quanto o paciente a respirar correto e não o fazemos. Porque, com certeza, toda a plateia que está aqui já foi no otorrino um dia, já, de repente, esteve com uma psicóloga, esteve com algum profissional da saúde e ninguém levantou essa questão. Isso é uma verdade. Vocês vão perceber, olha, eu vou pedir encarecidamente, não faltem nas próximas palestras, tá? Quanto mais gente vier, foi boa a palestra para vocês hoje? Foi, que bom, ficamos extremamente felizes, estamos cumprindo o nosso papel, oferecer a possibilidade para você se desenvolver em todas as áreas da vida. Agora é a área de saúde, né? Depois vem outras áreas. Então, venha, traga os amigos, por quê? Nós vamos ver que tem muito mais coisa que precisava ser apresentada pelos profissionais de saúde que infelizmente não estão sendo. Nós vamos falar sobre água, nós vamos falar sobre vitamina D, a importância da luz solar, o horário de tomar sol, né? A gente toma sol no horário errado para produzir vitamina D, 70% da população mundial está com deficiência. O cérebro é um dos órgãos mais hidratados, ele tem a mesma quantidade de água do sangue. Se falta água, não é o rim que sofre, é o cérebro. Olha a importância da gente conhecer, saber o volume adequado de água que a gente tem que beber. Nós vamos falar a respeito de alimentos refinados, alimentos integrais, a importância de nós voltarmos a comer o integral. Nós vamos falar sobre o número de refeições. Sabe, então não faltem, nós temos muitos assuntos a serem falados. E vocês vão começar a descobrir algumas coisas que assim, vai abrir a mente de vocês para realmente entender o teu corpo. Como ele funciona, como é a fisiologia do teu corpo e quais são os cuidados que nós precisamos oferecer a eles. Entendeu? Vem, vai ter muita coisa ainda boa pela frente. Quem é meu paciente sabe que eu sempre digo a seguinte frase quando quer emagrecer. Eu digo assim: estamos trabalhando para você emagrecer e manter-se magro ou magra. E a pessoa fala, puxa, mas eu já fui 3 vezes numa nutricionista, fui, emagreci, depois voltei a ganhar peso. Eu falei, olha, eu não quero fidelizar você como cliente, eu quero que você seja meu amigo, minha amiga, que você passe na rua, ó, tá vendo? Ainda estou magrinho. Então, isso é importante. Nós precisamos conscientizar para que a pessoa tenha saúde realmente. Pessoas acima do peso, infelizmente, sempre vão haver. Diabéticos, vai ter. Pessoas com câncer, vai ter. Hipertenso, vai ter. Paciente não vai faltar. Mas eu não posso fidelizar meu paciente como cliente. Eu tenho que tratá-lo como um ser que está precisando de ajuda para ter uma qualidade de vida futura. Eu vou deixar registrado aqui com vocês todos. Há 15 dias atrás eu vim pela primeira vez na palestra da doutora Iracema. Ela falou sobre genes, hereditariedade, ela estava cansada. Eu sou essa pessoa, Ricardo, que você colocou no quadro ali hoje. Não tenho memória, estou obesa, estou com insônia já há mais de 8 anos. Não sabia respirar até agora, porque eu sempre respirei puxando para dentro, não para fora. E me propus há 15 dias a mudar isso, que chega, ou eu mudo ou eu mudo. Eu mudo. Ou 2 M's, ou muda ou morre. Exatamente. Então, eu não sei, daqui para frente eu tenho pedido a Deus, e quem quer orar para mim, olhe. Porque eu comecei com a doutora Iracema, com os conselhos, estou seguindo, quero falar com você também sobre isso. E quero ser esse testemunho de que é possível mudar, reverter o quadro, apesar da minha idade, que eu já estou com 49. Não, mas olha, não tem idade. Independente da idade, se você mudar, né, você vai ter qualidade de vida. Eu tenho pacientes de 66 anos que foram na clínica, uma delas jogou um monte de exame na mesa e falou, você é minha última esperança. Eu falei, não gosto de ser a última esperança de ninguém, né? Mas ela disse assim, não, mas eu preciso de ajuda. Aí eu falei assim, qual que é o teu nível de comprometimento em seguir as orientações? Ela falou, altíssimo. Eu falei, então tá bom. Estamos tratando já há 5 meses, ela já emagreceu
13 quilos, tem 66 anos, diminuiu 16 centímetros de circunferência abdominal, sabe, perdeu um monte de medidas. Mas por quê? Tem que ter comprometimento com a mudança. Não adianta você ouvir, entrar por aqui, sair por aqui. Se vocês colocarem em prática, esse conhecimento tão simples que nós aprendemos hoje, já vai fazer uma diferença muito grande. Léo, você para encerrar, rápido e com chave de ouro, vai. Fecha. Eu queria gostaria de saber por que é que quando a gente dorme, está dormindo, a gente emagrece. Tá. É que na verdade assim, ó, é durante o sono que nós controlamos os hormônios da fome e da saciedade. Se eu durmo mal, eu aumento o hormônio da fome. Se eu durmo bem, eu diminuo o hormônio da fome. Se eu durmo mal, eu diminuo o hormônio da saciedade. Eu vou sentir vontade de comer mais. E se eu durmo bem, eu controlo, eu fico mais saciado, consigo lidar melhor com essa questão. E além disso, é durante a noite que eu controlo o cortisol, que é justamente o hormônio do estresse que me faz comer de forma compulsiva. Obrigado pela presença de todos.